Então abra o seu coração, porque eu creio que nesta noite Deus tem libertação. E hoje eu quero orar por curas. Eu creio, Jesus vai operar hoje curas milagrosas. Jesus cura câncer, Jesus, Ele faz milagre, amém? Ele é Jeová Rafa, o Deus da cura. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 7, verso 1. 2 Reis, capítulo 7, verso 1, está escrito: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cevada, por 1 siclo à porta de Samaria. Quero ler o 2 aqui. Porém o capitão, cujo braço o rei apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizeste janelas nos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com teus olhos, porém disso não comerás. Convido você a baixar sua cabeça, peça para que o Espírito Santo de Deus venha falar com você nesta noite, você que está me acompanhando na internet. Pai, o Senhor venha falar conosco nesta noite, Pai. Que a Tua palavra venha ao encontro de cada coração, Senhor. Senhor, há pessoas que entraram aqui em desespero, Pai, angustiadas, Pai, pessoas pensando, Senhor, até desistir da vida, Pai. Pessoas que estão passando por um momento de abalo emocional, sentimental, conjugal, espiritual. Mas, Senhor, nós estamos na Tua presença, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz, Senhor Jesus, que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus e creia que Ele existe, e creia que Ele é galardoador daquele que o busca. E nós estamos aqui, Senhor, em busca de um milagre também, Senhor. E queremos também Te agradecer, Senhor, por tantas coisas que o Senhor tem feito de bom para nós. Tu és bem-vindo, Senhor. Amém. O tema dessa mensagem é: não retroceda na crise, reaja com fé. A Bíblia menciona aqui que Israel, ou melhor, a capital, que era Samaria, estava sendo cercada, sitiada por um inimigo muito poderoso naquela época, 800 anos antes de Cristo, que era a Síria. Um rei chamado Ben-Hadad cercou Israel, e a capital era Samaria, e cercou assim por um bom tempo, aproximadamente uns 40 dias. E qual o propósito de cercar? O povo não podia entrar, não podia sair, não podia buscar mantimento, e assim o povo começou a passar por uma grande fome lá em Israel, e chegou ao ponto de haver canibalismo. E a Bíblia menciona que o rei chamado Jorão, era o rei de Israel, ele ficou tão indignado que ele jurou de morte o profeta chamado Eliseu. Porque o profeta Eliseu falou assim: rei Jorão, se arrependa dos seus pecados, por conta da idolatria, da feitiçaria, de tudo que você fez errado. Você está seguindo o caminho do seu pai, Acabe, que fez tudo que era errado, e Deus trouxe tantos juízos no tempo do seu pai, Acabe, Jezabel, e você está repetindo. E Deus está trazendo juízo e justiça. Agora se arrependa, porque se você se arrepender de todo o coração, Deus muda a situação. E ele aparentemente se arrependeu,
mas não foi arrependimento sincero, e a situação se agravou. A situação se agravou, a tal ponto que estava havendo canibalismo, comendo carne humana. O povo estava numa situação desesperadora. E o rei Jorão, ele liberou uma palavra de morte para o profeta. Ele é o culpado dessa desgraça, e jurou de morte o profeta, e disse assim: amanhã esse profeta vai morrer. Eu juro que esse homem vai morrer, porque ele é um profeta mentiroso, prometeu que as coisas iam acontecer de bom, que nós íamos ter o livramento, e a situação se agravou. E o profeta, quando recebeu aquele recado, ele não ficou com medo, pelo contrário, ele sabia que Deus estava no comando na vida dele. E ele abre a boca e profetiza o milagre de Deus, e ele fala assim: amanhã, a essas horas, a crise vai acabar em Samaria. Deus vai mudar a situação, Deus vai mudar o quadro. Amanhã haverá abundância de alimentos. E o rei tinha um capitão, que era um homem próximo, era um conselheiro, era um homem poderoso. Disse assim: mesmo que Deus abra as janelas dos céus, eu duvido que isso aconteça, isso é balela. E a Bíblia fala que o profeta de Deus, chamado Eliseu, que significa Deus é salvação, ele falou: você verá com teus olhos o milagre, mas você vai morrer, você não vai contemplar as bênçãos de Deus. E o Senhor falou muito ao meu coração que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos sombrios. Hoje você liga a televisão, vê as redes sociais, a gente fica assustado, atemorizado o que pode acontecer com você, com a sua família, com tudo que está acontecendo, na situação a qual o mundo está vivendo. O cenário é assustador, e o Brasil está vivendo um momento que pode chegar a um momento muito sério. Mas hoje o Senhor fala para mim e para você: o que você está profetizando? O que você está profetizando? Então você que está olhando um quadro tenebroso, você tem que entender que Deus está no controle da sua vida. Então hoje eu quero compartilhar com vocês duas lições que eu aprendo aqui com Eliseu, como reagir diante das pressões. Então a primeira lição: não recuar, mas sim reagir com fé diante da crise. Olha aí, 1 Reis capítulo 6, verso 31, disse o rei: assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os seus ombros. E a Bíblia fala em 2 Reis capítulo 7, verso 1, o profeta, diante daquela carta que ele recebe do rei Jorão, ele disse: o profeta profetiza diante de um quadro tenebroso, dizendo: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á alqueire de farinha, de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Em outras palavras, amanhã a crise vai acabar nesta nação. Amanhã Deus vai fazer maravilhas. Queridos, o Senhor falou muito ao meu coração. Efésios capítulo 6, verso 12, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, e sim contra principados e potestades que promovem guerras, fomentam no coração de reis prepotentes, poderosos, para promover guerras, tomar nações, expandir seu território. E nós entendemos, amados, que a Bíblia fala em João 10, que Satanás vem para roubar, matar e destruir. E nós, como igreja de Jesus, nós temos que resistir
as ações do inimigo. A Bíblia fala em Mateus 11, verso 12, que o reino de Deus é tomado com esforço, e os que se esforçam se apoderam do reino. Então nós não devemos nos acomodar, aceitar o quadro tenebroso, mas declarar as promessas de Deus. O Senhor é o meu pastor e não vai faltar para comigo. Deus vai suprir as minhas necessidades segundo a sua riqueza e glória. Então nós temos que orar as promessas de Deus diante do relatório tenebroso, porque, amados, palavras têm poder de vida e de morte. A Bíblia fala, Provérbios capítulo 18, verso 21, a morte e a vida está no poder da língua, o que bem utiliza come do seu fruto. E a Bíblia menciona, amados, em Isaías 55, verso 11, a palavra que sair da sua boca, baseado nas promessas de Deus, não voltará vazia, mas cumprirá no seu propósito. Então profetiza para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos. Senhor, eu estou debaixo da tua proteção, estou debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, praga nenhuma chegará à minha tenda, porque se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir todas as minhas necessidades. Mateus 18, 18, o que eu ligar aqui na terra será ligado nos céus, e o que eu proibir aqui na terra será proibido no céu. Queridos, fé não se explica. Fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. A nossa fé é baseada na palavra de Deus. E a Bíblia fala, amados, em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, não cumprirá. Deus é fiel. A Bíblia diz em Jeremias 1,12 que o Senhor vela para cumprir a sua palavra. Então quero dizer para você, o que entristece o coração de Deus é incredulidade, é você duvidar de Deus. A Bíblia fala aqui que o povo estava vivendo um momento de caos, um momento terrível. E quando o profeta, ele recebe aquele relatório de morte, estava jurado de morte, ele não fez como Elias fez. Ele fugiu quando Jezabel ameaçou de morte. O profeta fugiu, o profeta foi para o deserto e caiu numa depressão e pediu a morte. Falou, Deus, levanta outro profeta no meu lugar, chega, basta. Mas quando Elias entregou a capa para Eliseu, Eliseu tomou posse daquela capa. E antes dele ser levado aos céus, de ser arrebatado, o profeta Elias perguntou para Eliseu, o que queres de mim? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Então quero dizer para você, querido, você pode pedir para Deus aquilo que você precisa, e seja ousado no teu pedido, porque Deus vai responder. Olha aí o pedido que ele fez, eu quero a unção dobrada do teu espírito. Da forma que Deus te usa, eu quero que Deus me use muito mais. E a Bíblia fala que o profeta Elias disse, que oração ousada, que pedido ousado. E ele recebeu a unção dobrada do profeta Elias. E a Bíblia fala, amados, a partir daquele momento, aquele profeta, ele começou, quando Elias foi transladado, foi arrebatado, o profeta Elias começou a andar numa unção sobrenatural. Agora, o profeta recebe o mesmo decreto de morte, em vez de ele fugir, ele fala assim, fala para o rei que amanhã a crise vai acabar. Então eu quero dizer para você, que você começa a declarar, eu e a minha casa servimos ao Senhor e vamos desfrutar das bênçãos do Senhor. A crise pode passar, mas não vai atingir a minha casa, porque eu estou em aliança com o Senhor, eu estou em obediência com os princípios da palavra do Senhor.
se você andar nos princípios da palavra do Senhor, Deus, Ele suprirá as tuas necessidades. A Bíblia diz em Salmos 91, verso 7, caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Sabe por quê? O Senhor está na tua vanguarda. Ele é o nosso Jeová Tsabaote, o Senhor Deus dos exércitos. Ele pleiteia a nossa causa. E agindo Deus, quem impedirá? Então, queridos, entenda que a batalha é espiritual e nós temos que reagir com fé, em vez de retroceder, em vez de você correr atrás de socorro de homens. O teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E o Senhor não dorme, não cochila, não tira férias, mas o nosso Deus está com seus ouvidos atento ao teu clamor, atento às tuas necessidades. Deus é Pai, Deus é Pai. Se você que é pai e mãe dá o melhor para os seus filhos, Deus provou este grande amor que Ele é. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, como não vos dará graciosamente tudo aquilo que você precisa? Então, queridos, as lutas, as provas vêm, mas em vez de você ficar aí fugindo do problema, encare com fé, com a autoridade que o Senhor te confiou para enfrentar as dificuldades. A Bíblia menciona, amado, todos os reis, mas eu quero mencionar o rei Davi. O rei Davi não fazia nada sem consultar o Senhor. Senhor, eu vou para a batalha, o Senhor vai me dar a vitória, qual a estratégia de guerra? E todas as vezes que tinha batalha, principalmente contra os filisteus, geralmente lá na faixa de Gaza, até hoje, faixa de Gaza é um espinho. E a Bíblia menciona que Davi, ele consultava o profeta, mas Davi, ele levava o povo a jejuar, a orar, e ele pedia a direção de Deus, e Deus dava vitória, Deus dava o livramento, porque ele não fazia nada sem consultar o Senhor. Então, quer dizer para você, se Deus é por nós, Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, verso 5, maldito é o homem que confia no homem, que confia em si mesmo. Mas a Bíblia diz, verso 7, bendito o varão, a varoa que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então confia no Senhor, porque Deus está vendo a tua luta, Deus está vendo as tuas necessidades. Então você que está enfrentando um momento atribulado, um momento difícil, um momento que é um beco sem saída, você não está vendo direção, confia no Senhor, clama a mim. Jeremias 33, verso 3 fala assim, clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes ocultas que não sabes. Então quero dizer para você que o Senhor participa conosco, Ele interage conosco, Ele quer falar com você, Ele quer livrar você. Os planos que Deus tem para você são planos de vitória, não de derrota. Deus tem um futuro que você anela, deseja, mas o segredo é Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Deus é Pai, e Deus tem planos de vitória para você. Então nós vemos aqui, que o profeta, ele profetizou, amanhã, a estas horas, Deus vai trazer a provisão milagrosa. Então eu vejo aqui a segunda atitude agora, é atitude de fé, de orar, de profetizar, e libera a justiça de Deus. Então, quando você faz a sua parte, em contrapartida, Deus fala assim, agora essa batalha não é sua, mas é minha. E a Bíblia menciona que 4 leprosos, eles pensaram, se nós ficarmos aqui,
em Samaria nós vamos morrer, nós estamos leprosos, estamos condenados por essa lepra que não tem cura. Agora, se a gente for aonde estão os inimigos que nos cercaram, a gente pode morrer, como eles podem serem benevolentes, nos dar comida. E eles foram até Arraial, aonde estava lá o exército da Síria, cercando Israel. Quando chegaram lá, havia comida, armamentos, havia roupas dos soldados, espadas, e eles não entenderam, mas eles, como criança, comiam do bom, do melhor, e um deles falou: não é justo a gente ficar aqui desfrutando do bom, do melhor, enquanto o nosso povo está passando fome. Vamos dar notícia que o exército bateu em retirada. Nós não sabemos explicar o que aconteceu, mas o exército que nos cercava foram embora. E assim o povo foi até o arraial, levaram as comidas, armamentos dos inimigos, e o capitão que tentou segurar o portão de entrada de Samaria, tentou segurar, e o povo empurrou, e o portão caiu em cima daquele general da Síria, e ele, o melhor, daquele homem que era o general do rei Jorão, caiu sobre ele, ele morreu. Ele viu o alimento que sobejou, o alimento sobrenatural, e ele não desfrutou da bênção. Então o Senhor falou muito ao meu coração. Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas o Senhor fala para mim, para você: se você tem aliança com o Senhor, creia que você vai contemplar o milagre de Deus e vai desfrutar, porque Deus usa os improváveis, usou improváveis, aqueles leprosos, para dar boa notícia. E eu creio que Deus está nos levantando para dar boas notícias para aquele que está desanimado, para que creiam que o melhor de Deus está por vir. Deus não te abandonou, não te rejeitou, e Ele está de braços abertos, pronto para te dar o livramento, para te dar o escape, para trazer a cura, para trazer a tua libertação, para levantar o abatido, o caído. Então eu quero declarar nesta noite, em nome de Jesus, através de um homem que acreditou no poder de Deus, Deus transformou a maldição em bênção. Então eu creio, através da sua vida, Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai abençoar a sua família, Deus vai abençoar os seus negócios, Deus vai abençoar teus animais. E é importante você declarar a palavra de Deus nesse momento, e não ser pessimista, não ser um murmurador: ó dia, ó mês, ó ano, ó desgraça. Para com isso, profetiza as promessas de Deus, libera as bênçãos de Deus, confesse as bênçãos de Deus para os teus filhos, confesse a paz do Senhor para a tua casa. Declare: Senhor, vou dormir em paz, porque a tua palavra diz: se Deus não edificar a minha casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será granjear o pão com dores. Aos seus amados Deus dá enquanto você dorme. Salmo 127, verso 1 e 2. Então, querido, se Deus está no negócio, creia, Deus vai te surpreender. Deus vai abrir porta onde não tem porta. Deus vai trazer a provisão aonde você menos imagina. Mas creia que Deus, Ele intervém. Ele transforma a maldição em bênção. Então nós vemos os inimigos. Deus mandou um barulho tão forte, tão assim poderoso, que eles achavam que Israel estava vindo ao encontro deles com um exército inumeráveis. E eles, aquele som, olha aí gente, um efeito acústico, sonoro, que Deus criou,
que eles achavam que vinha um exército de milhões de soldados vindo contra eles, e eles bateram em retirada. Mais de 120 mil soldados sírios bateram em retirada, e assim o povo de Deus contemplou a bênção que foi profetizado pela boca do profeta. Amanhã, a estas horas, a crise vai acabar, e acabou. Então eu quero declarar em nome de Jesus, que toda a crise que está afetando a tua alma, teu emocional, medo, insegurança, eu declaro que hoje acaba na sua vida, e Deus está ministrando fé no teu coração, para que você tenha direcionamento de Deus, como você vai proceder nesse processo, como você vai agir. Mas o que Deus está falando para mim, para você: começa a profetizar sobre o teu casamento, começa a profetizar sobre os teus negócios, começa a profetizar sobre a vida dos teus filhos, porque a palavra que sai da sua boca, o Senhor entra em concordância, se você orar as promessas de Deus, declarar as promessas de Deus. Quantos aqui tem negócios aí, pequeno negócio, grande negócio? Então eu quero profetizar, em nome de Jesus, que a partir de amanhã, você vai entrar no teu negócio, você vai começar a profetizar, você vai declarar sobre este lugar, sobre este estabelecimento: quem comanda é o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E salvação no sozo, uma palavra grega, significa inteiro. Deus tem uma bênção completa. Amém? Então eu quero declarar em nome de Jesus, negócios sendo liberados, portas sendo liberadas. Eu profetizo clientes chegando nas tuas mãos, chegando até você, e você fechando negócios, sendo concretizado, coisas que você tanto está aguardando, porque eu creio, amados, assim como Simão Pedro pescou a noite toda, e é de noite que se pescava, e agora Jesus pede o barco emprestado, e depois Jesus fala: agora vocês vão no alto mar, lançam as redes. E Simão Pedro: este momento não é hora de pescar, de dia não se pesca no mar da Galileia, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E quando lançaram as redes, grande quantidade de peixe pescaram, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Então obedeça, creia somente, e vocês verão a glória de Deus. Povo de Deus, creiam e vocês verão a glória de Deus. O Deus de Israel é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Ele abriu o mar vermelho no passado e abre portas onde não tem porta, abre caminho onde não tem caminho, porque eu creio no Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. É o Deus vivo que está aqui no nosso meio, que Ele nos ama, e o plano que Ele tem para nós, plano de vitória. Então tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Abaixa sua cabeça neste momento. Eu quero fazer o primeiro desafio aqui. Eu não sei se você entrou pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, mas eu quero fazer hoje um apelo para você. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. A religião não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém. Jesus morreu lá na cruz para nos salvar. Era projeto de Deus. Era um plano de redenção para a humanidade. Não havia um justo sequer. E Deus nos amou de tal maneira que mandou seu Filho amado para morrer a morte na cruz. E foi imputado sobre Jesus toda a nossa miséria, todas as nossas maldições, todos os nossos pecados. E Jesus nos justificou. Jesus, redenção significa ir no mercado de escravo, comprar, pagar, e chegar para aquele escravo: eu te comprei, agora você é livre. Está aqui.
o documento que você é livre. Jesus lá na cruz, Ele disse: Pai, está pago, está consumado. Jesus cumpriu a sua missão. E todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Eu quero perguntar para você: você quer confessar Jesus nesta noite como teu Senhor, teu Salvador? Ontem, uma pessoa próxima da família da minha esposa, ontem, sentindo a morte, confessou a Jesus, não deu 5 minutos, partiu para a glória de Deus. Até então, ele nunca decidiu entregar a vida para Jesus. Ele entregou a vida para Jesus. Em 5 minutos, ele partiu. Eu vim agora de um velório dele, do tio da minha esposa. O semblante de uma pessoa que dormiu, o semblante de uma pessoa em paz, que foi salva, como aquele ladrão lá na cruz, um assassino que disse: se tu és, um disse, se tu és o Filho de Deus, nos salve, mas o outro disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E foi salvo. Alguém aqui quer entregar a vida para Jesus? Levante a sua mão, eu quero orar. Aleluia. Vem aqui na frente, eu quero orar por vocês. Não tenham vergonha, porque esta noite é noite de salvação. Que maior... Jovens, adolescentes entregando o coração para Jesus. Vem aqui mais pertinho. Parabéns. Parabéns. Vocês não estão entregando o coração para o super-homem, para o Homem-Aranha, mas estão entregando o coração para Jesus. Ele morreu na cruz por vocês. Como é seu nome? Pedro. Pedro, se você fosse o único na face da terra, Deus mandaria o seu filho amado para morrer por você. Você tem valor. Porque muitas vezes a gente pensa assim: eu tenho valor se eu tenho seguidores, se eu tenho talento, se eu faço alguma coisa excepcional. Mas Deus nos aceita como a gente é. Deus é Pai. Deus é Pai. Quero fazer essa oração. Esse menininho também está entregando o coração para Jesus? Faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Nesta noite, eu declaro que Jesus Cristo é o meu único, suficiente Salvador e Senhor. Amém. A Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Isso é muito lindo. Amém. Nossos queridos vão orar por vocês. Tá bom? Parabéns. Qual é seu nome? Lourenço. Qual é seu nome? Rafael. Deus cura significa Pedro, significa rocha, homem inabalável. Você sabe que o Pedro era Simão, um homem oscilante, e Deus mudou para Pedro, homem poderoso. Amém? E esse menininho, que Deus abençoe. Deus abençoe, viu, minha querida? Amém. Pedro também? Alessandro. Ah, que legal. Deus abençoe. Nossos queridos vão acompanhar vocês. Eu gostaria, enquanto nós vamos louvar aqui, que viesse na frente, gente, pessoas que estão vivendo um momento: Senhor, estou com dificuldade de acreditar.
Eu só vejo luta, 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 prova, tribulação. Gente, algumas pessoas já acompanharam o momento que eu passei. Minha esposa, câncer, os médicos falaram, olha, é grave. E o câncer dela é o câncer típico das judias italianas, e ela de origem também, ascendência judaica. Glória a Deus, venceu. Há 8 anos atrás superou. Depois, de repente, veio-se outro câncer devastador. E a gente orou, clamou, declarou, Senhor, Tu és médico dos médicos por excelência, é o Senhor que dá a última palavra. Gente, Deus fez outro milagre. Aos olhos humanos, a família dela, uma família de médicos, da minha esposa, eles diziam, dessa vez a Mariana vai. E está aí a Mariana firme. Mais um milagre para a glória de Deus. Jesus dá a última palavra. Mas quando a gente passa pela tribulação, o abatimento vem, gente. Dificuldade financeira ou enfermidade dentro da casa, a gente fica abatido, a gente é humano. Por isso é importante a gente estar na casa do Senhor, porque a fé vem no ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quero chamar aqui na frente todos que estão vivendo um momento que precisa de um renovo na sua fé. Senhor, Deus, eu quero declarar agora, toda obra maligna, Pai, inveja, Pai, toda obra satânica, Pai, que muitas vezes pessoas maldosas fazem trabalho de feitiçaria, de bruxaria, de satanismo, de magia negra, de voodoo, para atrapalhar, para amarrar, para destruir casamento, para destruir os negócios, para destruir relacionamentos. Mas eu declaro, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu declaro no nome de Jesus, no nome de Jesus, que toda a fúria do inimigo agora, que tem oprimido pessoas aqui, Senhor, eu declaro agora que seja anulado, aniquilado pelo poder do nome que está acima de todo nome. Esse nome é Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus vivo, o Rei dos reis, o Senhor do Senhor, aquele que é e que era e que há de vir. E eu declaro agora, pessoas oprimidas sejam livres. Pessoas que estão me acompanhando pela internet, sejam livres agora no nome de Jesus. Eu profetizo agora, depressão, sai dessas vidas, síndrome do pânico, angústia, pessoas que estão pensando em tirar sua própria vida. O Senhor me mostra aqui, Senhor, 3 pessoas que estão neste momento, Senhor, sendo assediado por vozes malignas. O inimigo tem assoprado, não vale mais a pena viver, não tem mais jeito, não tem mais solução. 2 mulheres e um homem, o Senhor está me revelando aqui. Acharamassurianda lamaias, lahamarashalamaslimean, koramasalamasli halamamorakshalamai. Rashri cansa lamaste, la machala chamadachalamasula, suihandare shalai kemedna hala. O Senhor me mostra que Ele está hoje desfazendo o laço de morte, laço de morte, laço de morte, laço de morte. Essas 3 pessoas têm coragem de se manifestar? Por favor, vem aqui na frente. Eu quero orar, impor as minhas mãos. Não tenha vergonha, porque hoje é noite de libertação. Noite de libertação. Noite de libertação. Noite de libertação. Oh, aleluia. Jesus liberta.
por favor, vem aqui na frente, porque eu quero declarar no nome de Jesus que hoje esse espírito da morte caiu por terra. O Senhor me mostra a sua situação desesperadora, mas Deus hoje, Ele muda esse ciclo de derrota, assim como a situação de Samaria, que aos olhos humanos seria um holocausto, mas Deus transformou a maldição em bênção. Deus levantou o profeta chamado Eliseu, que significa Deus é salvação. Deus tem salvação, Deus tem salvação. E a outra pessoa, mais 2 pessoas, Deus me mostrou 3 pessoas. Espírito maligno. Rodney fica aqui pertinho. Espírito maligno, solta essa mulher agora. Demônio da opressão, do sofrimento, da angústia, eu ordeno, solta essa mulher agora. Você tem roubado o sono dela. Espírito maligno, você tem trazido pesadelos para essa mulher. Eu nunca vi ela, nunca falei com essa mulher, mas o Senhor está revelando agora o quanto ela estava sendo assediada por mentira do diabo. Senhor, ela veio caminhando, ela chegando na igreja e ela questionou, falou: Deus, se o Senhor existe, faça alguma coisa, porque eu cheguei ao meu limite. E hoje o Senhor fala que hoje Ele toma as rédeas. E ela pediu paz. Você pediu paz, minha irmã? E hoje o Senhor está te trazendo paz para a sua alma. E o Senhor me manda te dizer que a partir desta noite você vai dormir. Você vai dormir em paz, porque hoje o Senhor está repreendendo esse espírito que rouba o sono, que traz opressão, que rouba as tuas energias, rouba as tuas forças. Eu declaro agora que toda obra de feitiçaria, toda obra de feitiçaria está sendo quebrada agora. Demônios todos estão amarrados no nome de Jesus, amarrados no nome de Jesus. Eu vou contar até 3. Eu determino agora, espíritos malignos, eu determino agora no nome de Jesus. 1, 2, 3, sai! Olha para mim, diga assim: Senhor Jesus, eu recebo a libertação de todo o mal que afligia a minha alma. Eu recebo a paz. Você pediu paz. Ela aqui confirma, pediu paz. A partir de hoje, esse espírito de roubo caiu por terra, porque o Senhor Jesus vai restituir o que foi roubado na sua vida. E a partir de hoje, você vai sentir o amor de Deus inundando o seu coração. Viu, minha querida? Deus te ama. Você pode ter sido enganada, traída, mas Deus é um Deus que não abandona os seus filhos. Você fez uma oração ousada quando você estava vindo aqui para essa igreja, dizendo: Deus, fale comigo, eu cheguei ao meu limite. É verdade? E hoje o Senhor toma as rédeas da sua vida, viu, querida? Deus tem vida para você, assim como aquele povo que estava fadado à morte, Deus reverteu, porque o Deus da salvação é o teu Deus. Ele não te abandonou, viu, querida? Receba a paz do Senhor. Senhor, eu quero declarar agora que esse espírito da morte não tem mais poder sobre esta vida. Eu declaro agora que a casa dela seja agora restaurada. Traga ordem na casa dela agora, Jesus. Manda teus anjos agora, Pai.
Senhor, tua filha está chorando copiosamente, porque hoje, Senhor, o Senhor traz salvação para a casa dela. Hoje o Senhor tira a humilhação da vida desta mulher, e hoje o Senhor traz libertação. Decamaraço becaia, lamahalahmbarsharamas, lamahandarahmbarasharam, canarasharamahalama, lahalamachala, larabasalamar condoroshalamahandai. O Senhor te liberta, viu? O Senhor te liberta. E a partir desta noite você vai também dormir em paz, porque agora a tua causa está na mão de um maior advogado dos advogados, viu? E o Senhor também é juiz dos juízes. Deus vai fazer uma grande justiça na sua vida. Deus vai fazer justiça, e você vai saber que o Senhor não te abandonou, não. Você fez você falou para o Senhor: Senhor, o Senhor me abandonou. O Senhor não te abandonou, viu, minha querida? Hoje Ele te abraça. Receba o abraço de Jesus. Deus está tirando um peso no teu peito agora. Coloca a mão isso. Todo o peso que essa mulher sentia agora, eu ordeno: sai todo o peso, no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia. E a cajona, espírito da morte, eu ordeno: solte este jovem. Eu profetizo as portas sendo abertas, caminhos liberados, e todo bloqueio, toda opressão, toda perturbação está repreendido no nome que está acima de todo nome, é o nome do Senhor. Eu declaro: seja livre, seja livre. Diga assim: Senhor Jesus, eu recebo a minha libertação. Eu sou livre. Eu sou livre. Amém. Receba. Glória a Deus. Aleluia. Vocês podem se sentar. Eu quero orar por pessoas enfermas. Vem aqui na frente. Jesus cura. Jesus cura. Nós temos o óleo aqui, nós vamos ungir. A Bíblia fala, amados: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Mas há uma pessoa com um grau muito acentuado na coluna, escoliose. O grau é tão acentuado que eu vejo quatro dedos, o desvio tão grande. Quem é essa pessoa? Pastor Rodney, nosso irmão Dácio também vai ajudar a orar. Nosso irmão Rudival, missionário Rudival, comprovado pela medicina, esse desvio de coluna acentuado. Quem é essa pessoa? Que eu vejo a coluna entrando no lugar, Deus colocando no lugar. É você? Não. Vou fazer um teste aqui. Espera bem juntinho. Estenda as mãos assim, nem soldado. Isso, dessa forma. Vou levantar para o alto. Ela está gemendo, não consegue. É aqui o máximo, né, que você consegue, né? Ela não consegue levantar aqui, está gemendo de tanta dor. Depois da oração, você crê que você vai levantar? Estende os braços aqui.
Irmãos, é como eu vi aqui, ó. 4 dedos. O desvio aqui dá 4 dedos aqui. Na autoridade de Cristo Jesus, eu ordeno. Coluna, entra no lugar. É no nome que está acima de todo nome. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Ela pediu nesta noite a cura da coluna e hoje o Senhor está dando o presente. Aleluia. Na autoridade de Cristo Jesus, ser curada no nome de Jesus. Pode levantar. Você pediu essa noite um milagre, verdade? Eu falei para ela, você pediu esta noite o teu milagre? E ela falou, sim, eu pedi. E hoje o Senhor está dando. Nós vamos impor as mãos. Assim como a Bíblia fala, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Eu nunca falei com ela, nunca tive assim, experiência de falar com ela. Mas Deus mostrou o coração dela. Deus mostrou que Deus está botando um esquadro também. Muitas áreas que você está pedindo para Deus botar no lugar, e Deus está fazendo isso, viu? E a partir de hoje você pode até se curvar, fazer o que você não podia fazer. Pode fazer qualquer movimento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é fiel. Vamos impor a mão sobre o povo. Jesus é maravilhoso. Receba unção, receba unção, receba unção, receba unção, receba unção, receba unção de cura, receba unção de cura, receba unção, receba unção, receba unção, receba unção. A Bíblia fala, imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados. Receba, 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 receba o teu milagre, receba a cura agora na coluna, ser curado agora no nome de Jesus, ser curado. Minha querida, receba a sua cura e declare em nome de Jesus, vai voltar a correr. Vai voltar a correr, vai caminhar muito. Em nome de Jesus, receba a cura. Receba, minha querida. Receba a cura. Receba a cura. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura. Receba a cura. Receba a cura. Receba a cura. Receba em nome de Jesus. Receba a sua cura, minha irmã. Receba a sua cura em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus aí. Receba. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria que vocês ficassem em pé neste momento. Eu creio. Nesse momento o Senhor também está visitando a sua área financeira, a sua área emocional, sentimental. O inimigo decretou que teu arraial vai ser assolado, vai ser detonado, mas hoje o Senhor, o Deus da salvação, Ele está declarando
Creia e tu verás a glória de Deus. Creia. Creia. Assim como essa irmã que recebeu a cura. Ela vai fazer os exames. Os médicos vão ter que realmente confirmar, fazendo o exame de imagem. Você não tem mais escoliose, você não tem mais. Quantas pessoas chegaram aqui que estavam com marcado a cirurgia na coluna e o Senhor curou, porque Ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Então eu quero declarar nesta noite, você que veio aqui para dizer: Senhor, eu entrego a minha empresa, entrego meus negócios, eu entrego, Senhor, muda esse quadro tenebroso, porque não sei mais o que fazer. Mas hoje o Deus da salvação está falando: chegou hoje a salvação na tua casa, nos teus negócios, nos teus empreendimentos, na tua área emocional, sentimental e espiritual. Irmãos, hoje o Senhor fechou 3 covas. Deus é Deus, Ele dá a última palavra. Senhor, eu quero declarar no nome de Jesus, eu quero profetizar, Senhor, que hoje chegou salvação no nosso arraial, Pai. Chegou hoje salvação na nossa casa. Eu quero declarar hoje, Senhor, que todo o mal que foi feito para levar a bancarrota a nossa casa, a nossa família, a humilhação, a desgraça, a bancarrota, eu declaro restituição, Pai. Eu declaro que nenhuma flecha do diabo vai entrar no nosso arraial, Pai. Eu quero declarar, Senhor, assim como o Senhor, Pai, o brado do Senhor foi tão poderoso que o exército da Síria bateu em retirada, e hoje o Senhor está bradando e os demônios estão batendo em retirada, e todo o mal já está caindo por terra, está sendo agora destruído todo o mal. E eu declaro a partir de hoje, quem não dormia bem, vai dormir a noite toda, porque hoje o Senhor está dando um basta. Sharai kemanai, doriba na cantolobassurianda, assumedecaia, alabaha lamal, labahandara salamahala salamai. Hoje o Senhor manda dizer: eu trago salvação na tua casa, eu trago cura na tua casa, eu trago restituição do que o inimigo roubou, eu trago restituição, eu trago dignidade. O Senhor manda dizer: eu abro portas, eu estou desbloqueando o que estava amarrado, estou desatando, estou desfazendo, estou anulando todo o plano do inimigo, estou desmantelando, aniquilando todo o mal, porque toda palavra imprecatória do diabo não prevalece contra a sua vida, porque esta noite foi liberada a palavra de vitória. Você é livre, 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 você é livre. Jesus te ama. E eu declaro nesta noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, que venha, Senhor, nestes dias, milagre financeiro, milagre na nossa casa, milagre, Senhor, no nosso casamento, Pai, alegria, Senhor, no nosso lar, vitória no nosso lar, paz no nosso lar, saúde no nosso lar. Eu declaro no nome de Jesus, a todos que estão me acompanhando, Senhor, pela internet, eu declaro libertação, restauração, restituição. Senhor, eu quero declarar no nome de Jesus milagre financeiro para os teus filhinhos, Pai. Deus, eu quero declarar, Senhor, que o mês não acabou, o mês de julho não acabou. Eu declaro, Senhor, papéis estão sendo liberados, desembaraçados. O Senhor é justo advogado e justo juiz, e o Senhor está liberando, Pai,
documentos que estavam amarrados. E eu profetizo, Senhor, fechamento de grandes projetos, fechamento, Senhor, desse processo vitorioso, Pai, porque o Senhor dá a última palavra. Eu profetizo hoje, Pai, no nome de Jesus, que hoje o Senhor trouxe libertação de pessoas que estavam num estado de nervo, Pai, estavam prontos a ter um colapso, Pai. Hoje o Senhor trouxe libertação, pessoas que estavam vivendo um momento de muita irritação, pessoas também, Senhor, que estavam vivendo, Senhor, uma crise de ansiedade, uma angústia, Pai. O Senhor me mostra, Senhor, dois homens que estavam à beira de um infarto, Pai. A pressão era tão grande, Senhor, mas hoje, Senhor, o Senhor, Pai, traz no nosso arraial, na nossa casa, na nossa família, a paz. Jeová Shalom, o Senhor é o nosso príncipe da paz. Eu declaro paz, a paz do Senhor na tua casa, na tua família, no teu casamento, na tua área emocional, na tua área sentimental, na tua área profissional. Eu profetizo, você vai botar as mãos nos teus documentos, você vai botar a mão nos teus negócios, na tua empresa, você vai declarar que o Senhor comanda a tua casa, que o Senhor é aquele que abençoa o teu lar. A partir de hoje você vai abrir a tua boca e vai profetizar a palavra de Deus, semeia as promessas de Deus, e você vai ver que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. O Senhor me mostra muitas coisas acontecendo aqui nesta noite. Eu vejo um movimento de anjos poderosos aqui, que estão sendo liberados para visitar nossa casa, nosso apartamento, e o Senhor está fazendo uma faxina espiritual. Eu declaro nesta noite o Shalom do Senhor sobre a sua vida. Shalom significa completude, significa equilíbrio, significa saúde, significa prosperidade. E quem é o nosso Shalom é o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo. Receba hoje a paz do Senhor, porque essa batalha não é sua, é do Senhor. E o Senhor já está botando os inimigos para correr, e o Senhor vai entregar os despojos do inimigo nas tuas mãos. E você vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso eu estou alegre. Porque quem sai andando, chorando enquanto semeia, voltará com seus feixes na mão. Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor do Deus Pai, e as eternas consolações do teu Santo Espírito, seja com a tua igreja desde agora para sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que Deus abençoe.